tem uma coisa que eu percebi só depois quando eu saí do Brasil, era que eu tenho muita saudade do Brasil, mas não só do país inteiro do Brasil. E tem coisas específicas como alguns alimentos, comidas, experiências que faltam muito na minha vida. E quando você mora fora do país, você percebe que não é só a comida, que não é só algum alimento, mas é a experiência geral, é a rotina, memória, é a daquela padaria onde você vai todos os dias. Essa aqui cria a geral sensação daquele país. Gente, eu sou Lúcia Russa e estou fora do Brasil por um tempo agora. Hoje eu vou falar sobre as 5 comidas brasileiras que faltam muito na minha vida morando aqui na Rússia. E antes de eu começar, verifique que você está se inscrevendo no meu canal e deixa um like, gente. Vamos começar. Gente, é o meu número 1, que sempre vai estar, meu número 1, coisa que eu sinto muito saudade no Brasil, é o açaí. Sim, verdadeiramente o top 1. Como vocês já sabem, o açaí verdadeiro vem do Amazônia e daquela fruta de açaí. Mas quando eu estava no Brasil, eu experimentei açaí, eu acho que depois de 2, 3 meses morando no Brasil. Por quê? Você pergunta por quê, Lu? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa tão deliciosa porque você não estava comendo açaí. Gente, eu pensei que era outra coisa. Quando eu vi a cor de açaí, daquele roxo, muito roxo, eu pensei que, cara, deve ser uma coisa super artificial, porque essa cor de roxo é muitos poucos ingredientes que você realmente consegue achar, né? Como batata roxa, fruta aqui que a gente chama blueberry, né? Daqueles beterraba, coisas assim, mas fruta, né? Normalmente que roxa tem muitos antioxidantes. Então eu pensei que como tem tanta quantidade, por exemplo, andando pela cidade, dessa fruta, que eu pensei que era uma coisa, por exemplo, um gelo misturado com colorante e também com sabores artificiais de uva ou passa. Essa cor me lembra muito de uva. E, gente, como eu não sou uma pessoa que gosta de comer coisas artificial, colorantes, eu prefiro comida mais saudável, mais natural, eu não tava experimentando açaí, porque na minha cabeça russa, eu tava pensando que era outra coisa. E, gente, eu experimentei uma colher, uma colher de açaí, e o meu mundo mudou de antes e depois, porque eu descobri que era realmente feita de uma fruta vindo de Amazônia, uma fruta real, natural, uma fruta muito importante e saudável também. E além disso, eu adorei a textura, né? Que tem formato, que é cremoso, que é gelado. É muito bom, é muito gostoso. Eu comecei realmente a ver opções, porque você até pode escolher açaí menos doce, açaí natural, açaí sem açúcar. E você pode realmente utilizar isso como comer algumas coisas saudáveis. Gente, açaí virou uma coisa que eu adoro. E eu vou falar pra vocês que aqui na Rússia, você não consegue achar açaí, porque obviamente essa fruta não cresce na Rússia. Tá muito frio para essa fruta crescer aqui. Eu vou falar aqui pra vocês que quando eu tava na Europa, eu já vi açaí entrando no mercado, porque tem muitos brasileiros vindo para a Europa e gostam muito de açaí. Eles viram que é uma coisa que dá para colocar um marketing muito bom, é muito forte, como falar que é uma fruta natural, uma coisa, um smoothie, coisas que você pode colocar fruta, morango, banana, e você pode personalizar de forma como você quiser. Chegaram uma marca que se chama Oakberry, que eu vi muitas vezes no Brasil, e chegando na Europa eu vi também Oakberry na Europa, como a Espanha, a Portugal e a Holanda também. Tem uma diferença, que é o preço. Na Europa, o preço de açaí é um nível altíssimo, mas pelo menos se você quer comer, você consegue. Aqui na Rússia, esquece, não tem. O povo russo gosta de comer sorvete no inverno, o povo russo gosta de comidas saudáveis,
E eu acho que essa coisa, esse açaí seria funcionar super bem. Leva açaí para a Rússia! Algumas vezes aqui na Rússia eu quero muito comer um açaí. Eu tenho muito saudade desse gosto, dessa textura e também dessa experiência. Você entrar nessa loja, você ficar escolhendo o seu topping. Tem muita coisa, tem muito ritual, tem muito costume, né, que você acaba fazendo e você não tem isso aqui. Então aproveita coisas que você ama. Porque quando você vai viajar, e não precisa ser a Rússia, pode ser qualquer outro lugar que você viaje, vai ter vários alimentos que vai faltar, você vai sentir muito saudade de comer daquelas coisas. E também, não só comer, mas ter essa experiência completa. A coisa número 2, para mim, também sempre vai estar no número 2, é o tapioca. A minha história com tapioca também é parecido com açaí. Por que eu falo isso? Porque no início eu não entendi o que era. Quando eu vi no mercado, eu pensei que era uma farinha. Depois eu experimentei uma tapioca. Gente, era uma maravilha! Eu não sei palavras de nem explicar em português, mas eu vou falar pra vocês que era uma coisa uau! Porque eu não tinha experimentado nada que tem esse tipo de sabor, esse tipo de textura e também que dá para utilizar para comer tantos tipos de alimentos diferentes. Que dá para fazer tapioca doce, tapioca salgada, tapioca com queijo, com verduras, com tudo que você pode imaginar. Completamente substituir o pão para tapioca. E gente, tapioca vem de mandioca. Eu experimentei o mandioca também só no Brasil, porque na Europa, na Rússia não tem mandioca. Essa planta original para a América do Sul e também especificamente ao Brasil. É um ingrediente completamente tradicional na história do Brasil. E sabe quanto o tapioca popularizou no mundo? Quando realmente saiu do Brasil e ficou popular nos outros lugares? Quando chegou no Japão, eles criaram uma bebida que se chama Bubble Tea, com daquela tapioca que é uma bolinha e eles colocaram com açúcar, mesclaram com outra coisa e colocaram como uma chá ou bebida de café gelada. Aconteceram a fazer e criar daquela bebida popularizou, porque chegou no Instagram, chegou no YouTube, chegou em todas as mídias sociais e todo mundo queria experimentá-la. Então esse formato começou a ser muito interessante para as pessoas experimentar. Inclusive aqui na Rússia, quando eu estava procurando de comprar uma tapioca, eu só consegui achar essas bolinhas grandes de tapioca, mas com esse tipo de tapioca você não consegue cozinhar ou preparar outro tipo de tapioca, como a tapioca com queijo, tapioca normal. Às vezes pode ser muito mais saudável do que pão, porque pão industrial que vende no supermercado e não na padaria, tem muitos mais aditivos que estão aí para preservar esse pão para tempos prolongados. Então, no Brasil, a tapioca pode ser uma coisa mais saudável. Não tenho tanta saudade de mandioca como eu tenho saudade de tapioca. E alimento número 3 é o goiaba. Sim, gente, goiaba. Eu sei que pode parecer muito random. Para mim, goiaba é muito relacionada ao Brasil. Só no Brasil que eu experimentei essa fruta. E, gente, não só a fruta, mas também a doce de goiaba, a geleia de goiaba, biscoitinho com goiaba, daquele que tem, né, daquele geleia de goiaba no meio, gente. É muito bom. E além disso, quando eu fui descobrindo o goiaba, eu vi que a goiaba tem mais vitamina C do que frutas como limão. Ela acaba trazendo muito vitamina C, ela é muito saudável, muito boa. E ela não é tão doce, não é tão doce como manga, por exemplo. Então dá para comer bastante dessa fruta. Ela tem muito fibra também. Então eu acabei amando muito ela por vários motivos, porque é deliciosa e eu não curto tanto coisa muito doce. Então para mim era uma fruta que combinava todos os aspectos perfeitos. E era meu fruta de preferência morando no Brasil. Sim, eu prefiro muito comer coisa tipo goiaba. E até lá, às vezes, eu tinha dificuldade a achar no supermercado, mas no mercado da rua, normalmente, sempre tem. Então, é uma coisa que
Eu não sei se só cresce no Brasil ou também se tem nos outros países tropicais. Para mim, essa fruta falta muito na minha dieta aqui, porque é uma fruta que eu, sinceramente, amei. E agora que eu não tenho. E agora que eu quero substituir por alguma coisa e eu não consigo achar o quê. Agora eu tô comendo muito tangerino, né? Como a russa tradicional. Vou dar uma referência para vocês que aqui no tempo de Ano Novo, na Rússia, o pessoal fica muito louco com alguns quilos de tangerina só nesses dias, mas essa é outra história, gente. Vamos continuar. Gente, o ponto número 4 é o carne brasileiro. Já falei sobre carne em vários vídeos meus. Já até fiz um vídeo sobre churrasco russo e churrasco brasileiro. Eu vou contar pra vocês que na minha vida falta muito a picanha brasileira. Quero muito comer e comprar daquela picanha. Eu quero... Não dá para comprar. Se dá para comprar, é muito caro. Quando o produto está sendo trazido, quando o produto está sendo, né, nos barcos, nos aviões, de outras formas de chegar no outro país, aí você acaba perdendo algumas coisas, né? As frutas chegam verde, o carne chega, sabe, congelado. Então, ele acaba perdendo daquele gosto, daquele suco e também daquele espírito do Brasil, porque no Brasil a cultura de carne não só é comer carne, é também essa experiência com a música, com a família, com amigos, com tudo que você pode imaginar. E isso aqui que eu tenho saudade ao ouvir um forrozinho ou um funk com a família comendo daquele churrasco, daquela picanha, né? Se alguém quer abrir um restaurante com comida só de Brasil aqui na Rússia, você vai ser muito bem-vindo pelo povo russo, porque o povo russo aqui adora muito coisas especificamente da cultura de Brasil. Gente, vem pra Rússia! E o ponto número 5 é o pão francês. Sim, o pão francês. Mas você pode perguntar, Lu, mas o pão francês não vem da França? gente, não veio da França, não. Pão francês realmente é brasileiro. Deixa aqui nos comentários se você sabia disso. Por que então que chamam o pão francês? Nos tempos antigos, as pessoas ricas, aristocratas, famílias nobres da realeza viajaram muito para a Europa. Era muito popular fazer uma viagem para Paris, para a França e curtir. Então, o que tinha na França nessa época? Tinha o pão francês real, que se chama o baguete, né? Daquele pão longo, crocante, com macio dentro. Mas o formato desse pão é muito específico, por isso que chama o baguete, porque ele é longo e também era coisa que eles produziam e até agora produzem numa alta quantidade. Então, quando esse povo que viajou para a Europa, para a França, voltaram para o Brasil, eles também queriam comer baguete, mas como não tinha essas coisas na padaria, as padarias começou a colocar novos tipos de pão. E eles criaram essa pão francês, que é um formato pequeno, mas tem algumas semelhanças, que é crocante de fora e macio por dentro. E até agora tem muitos formatos de, por exemplo, pão integral. Na minha experiência no Brasil, eu vi muitas padarias. Tipo, no mesmo bairro vai ter algumas padarias diferentes. Isso é uma coisa também que destaca bastante, porque aqui na Rússia a gente não tem isso. Aqui o pão normalmente vende num supermercado comum. A gente tem vários tipos de pão. O pão da Rússia é muito bom, mas essa cultura de padaria, como tem no Brasil, não existe na Rússia. Não existe. Esse conceito é muito legal, onde você pode comer café de manhã, você pode almoçar, beber um cafezinho com daquele pão francês. Essa é coisa que eu vejo no Brasil. E eu gosto muito daquele espírito, daquele vibe dessas padarias. E aqui na Rússia não tem esse pão que, na verdade, é pão brasileiro. Um segredo para vocês que o pão australiano também não vem da Austrália. Era uma criação de restaurante que se chama Outback. Aí foi trazido, mas não é uma coisa específica, que é realmente um pão que veio da Austrália. Eu, sinceramente, tenho muita saudade desses produtos. E alguns produtos realmente não dá para achar, porque não existe, não dá para entrar numa loja ou pedir online. Então eu vou ficar com essa saudade desses alimentos até eu voltar para o Brasil. Se você curtiu, não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like, comenta. E eu vou ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente!